Existe uma expressão muito presente nas falas dos psicólogos e psicólogas que é escutar o paciente. Em outros termos, pode-se dizer realizar uma escuta qualificada ou ainda uma escuta ativa. É preciso deixar bem claro que uma psicoterapia não se resume a estimular o paciente a falar e ficar escutando. Essa seria uma forma fácil e pobre de se fazer psicoterapia, que estaria deixando de fora muitos recursos possíveis e necessários para realmente ajudar alguém. Mas isso é assunto de outro vídeo. Nesse aqui vamos falar da escuta ativa, que tem sim grande importância. Muitas pessoas acreditam que fazer uma escuta ativa se refere a simplesmente ficar quieto. Você faz uma pergunta aberta de preferência, e aí, como estão as coisas? E depois fica mudo, só escuta. Bom, não tem nada de ativo nisso. Então você pode melhorar a atividade balançando a cabeça enquanto o paciente fala, tipo concordando. Ainda não é suficiente. Que tal então repetir alguns pontos que a pessoa falou? Você quer dizer que... Então você está me dizendo que... aí já melhorou. Mas melhor ainda se você não se limitar a somente repetir do jeito que o paciente acabou de falar, mas se você conseguir reestruturar o que foi comunicado por ele. Aí você aproveita para testar de verdade algumas ideias que passaram pela sua cabeça para ver se é aquilo mesmo. Será que você está entendendo certo? A gente sabe que acontecem muitos erros de comunicação, não é? Como eu disse, a ideia não é ficar mudo, mas por outro lado, um psicólogo ou uma psicóloga que tem a característica pessoal de ser ansioso e de falar muito, pode cometer o erro oposto, que é o de falar mais do que deve, de ocupar o espaço de falar que naquele momento deveria ser do paciente. Eu não estou dizendo que numa psicoterapia todo o espaço para falar é exclusivo do paciente. É lógico que há espaço no planejamento de uma psicoterapia para o profissional também falar bastante. Mas é no momento certo, é na etapa certa dentro do planejamento da terapia como um todo e dentro de cada sessão. Não é para você falar na hora que o paciente está tentando se expressar. Então perceba essas outras perspectivas para você ser um bom ouvinte como psicoterapeuta. Evite fazer interrupções. Isso é o mais óbvio, né? Mas às vezes a pessoa não percebe. O paciente está falando e de repente você interrompe ele com pontuações. Existem pontuações que são para ajudar o paciente a se expressar melhor, a clarear ideias, a lembrar de falar alguma coisa. Mas geralmente não são interrupções. As interrupções vão fazer o efeito contrário, vão atrapalhar, vão fazer o paciente perder de vista uma coisa que ele estava querendo falar. São irritantes também, não é? Faça boas perguntas de volta. Você, como foi dito, não precisa só escutar passivamente, você pode fazer perguntas. Mas observe a dica anterior. Veja se você não está fazendo uma interrupção na forma de uma pergunta. Guarde a sua pergunta para o momento oportuno. Não fuja do assunto central. Uma psicoterapia pode variar de um assunto para outro, mas observe o que é o assunto central daquele momento e não leve o paciente a pular fora daquilo. Está lá o paciente falando, ele fala uma coisa que te leva a pensar em outra. Aí você, meio no automático, muda a direção da conversa sem perceber para aquilo que veio à sua mente. O adequado é você deixar o fluxo da fala do paciente seguir e aí você faz uma anotação naquele momento para voltar ao assunto depois. Tem problema nenhum também você ter um computador ali no qual você vai fazer anotações ou um bloco de notas. Você pode anotar mentalmente, mas aí corre o risco de esquecer, né? Daí a pouco você vai estar naquela. O que é mesmo que eu queria falar? O fato é que a escuta bem feita é essencial para uma comunicação eficaz. Não só em consultório, mas em todos os convívios. Quando for em uma consulta de psicoterapia, a escuta bem feita vai melhorar o vínculo terapêutico,
porque vai passar maior confiança para o paciente, já que ele vai perceber que você realmente está entrando naquilo que ele está comunicando. Vai melhorar a sua compreensão do caso, você enquanto profissional da psicologia que está ali oferecendo a terapia, óbvio, porque você precisa realmente ouvir o que está sendo trazido pelo paciente, não é só deixar ele extravasar. E vai ainda ensinar o paciente a fazer o mesmo, ou seja, vai ensinar que aquele ali é um local de comunicação importante. As coisas não estão sendo ditas para serem perdidas. Ali se deve valorizar tudo o que é dito. E ele assim irá te ouvir também da mesma forma quando for a sua vez de falar e vai aproveitar muito mais do seu conhecimento. Quem se interessa por psicoterapia, seja como profissional ou paciente, se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos. Até!